Muitos dizem que os olhos são o espelho da alma. Talvez por isso, todos que tiveram sua alma roubada ganharam botões em seu lugar. Há muitos e muitos anos, uma palavra há tempos esquecida era usada para nomear uma criatura que habitava e protegia as florestas. Esse nome era Belladama, uma espécie de nome antigo dado para uma bruxa, mas não uma bruxa qualquer que nasceu mulher e aprendeu feitiçaria, mas sim um ser criado pela divindade dessa maneira, com uma aparência horripilante que era capaz de afugentar qualquer humano que porventura entrasse na mata com o objetivo de desmatá-la ou feri-la. E apesar de criada com um propósito, a Belladama carregava o livre-arbítrio e protegeria a floresta da forma que bem entender. Ela, por ter a habilidade de mudar de forma, usava muitas vezes a aparência de uma bela mulher para seduzir e atrair as suas vítimas, e assim se alimentar de suas almas. Não sabemos ao certo como ou quando, mas nas florestas de uma área nebulosa perto de Ashland, em Oregon, a Belladama teve acesso a um portal, uma conexão entre mundos. Mas nesse outro mundo, nada existia, apenas um vasto e silencioso vazio e branco. Alguns até dizem que ela foi punida pela divindade para passar o resto da sua vida nessa outra dimensão, privada de continuar se alimentando de almas humanas. Outros dizem que ela achou aquele portal sem querer e que encontrou naquele outro mundo uma armadilha perfeita para continuar caçando. E curiosamente, a sua preferência são crianças. Não sabemos ao certo se é porque suas almas são melhores ou mais puras, ou se ela só podia comer almas dadas a ela de boa vontade e por isso crianças eram uma presa mais fácil, ou até mesmo se ela apenas tinha o prazer de brincar com a sua comida. De qualquer modo, o Palácio Cor-de-Rosa, uma grande casa vitoriana, foi construída sobre aquele lugar, e foi ali que ela continuou caçando como sempre fez, seduzindo a sua presa. Sua técnica consistia em primeiro observar os comportamentos da sua vítima. Ela era capaz de manipular pequenos seres como ratos, que serviam como seus olhos no outro mundo. Ao mesmo tempo, ela influenciava a vida dos adultos em volta dessa criança, para assim causar uma sensação de abandono e desinteresse por aquele mundo. O segundo passo era construir um mundo reflexo daquele mais atrativo, mais colorido e bonito. Com tudo pronto, ela entrava na mente da criança em seus sonhos e a atraía até o portal. E atravessando, ela encontrava a Belladama, que muitas vezes se fingia ser a outra mãe. Uma versão melhorada que oferecia uma vida muito melhor ali, muito mais atrativa. E tudo o que ela pedia em troca era apenas os seus olhos. Mas antes de tudo isso, ela descobriu que ali era possível criar ilusões, construir lugares e até mesmo bonecos que imitavam seres da dimensão real. Mas para isso, era necessário um ingrediente muito especial, algo chamado pó de alma. Com ele, ela conseguiria atrair mais facilmente as suas presas, mas ela não tinha nenhum para fazer aquilo pela primeira vez. Então assim, ela sacrificou uma parte da sua própria alma para criar essas ilusões, assim costurando em seus olhos 2 botões negros. Tudo isso para poder capturar a sua primeira vítima, um pequeno menino que costumava usar saias, uma prática recorrente da era vitoriana. De alguma forma ela conseguiu atraí-lo e assim roubar sua alma. Ela repetiu esse feito mais 2 vezes, com mais ou menos 50 anos de diferença em cada ataque. Sua segunda vítima foi a menina alta com chapéu, e a terceira conhecemos pela senhora Lovat, que vivia no Palácio Rosa junto com a sua irmã gêmea, quando as duas ainda eram bem pequenas. Quando então
a sua irmã simplesmente desapareceu, sem deixar nenhum vestígio. Ninguém sabia nada do que tinha acontecido, mas ela foi mais uma vítima da bela dama, que roubou seus olhos e usou seu pó de alma para criar ainda mais ilusões e bonecos para sua próxima vítima. Coraline Jones, uma menina magra com os olhos negros e cabelo azul, se muda com seus pais de uma casa em Michigan para o Palácio Rosa, em Oregon. Ela é uma garota curiosa, aventureira, que ama descobrir o mundo e demonstra ter uma grande coragem, algo que aprendeu com seu pai, pessoa que costumava muito ficar com ela. Mas agora tudo parece diferente. Sua nova casa é uma construção vitoriana um tanto velha, dividida em 3 apartamentos, cercado por uma floresta e sombreada por um céu quase constantemente nublado. Chegando àquele lugar, algo estranho acontece. Tanto seu pai quanto sua mãe parecem cada vez mais não se importar com ela. Coraline tenta chamar a atenção deles, mas eles estão sempre ocupados demais escrevendo peças para um catálogo de jardinagem, o que a Coraline acha absurdamente irônico, já que eles não gostam de mexer com terra. Seus pais dizem que ela está sempre perturbando e rapidamente ela fica extremamente entediada. Coraline decide explorar o lugar, pegando um galho e usando-o como varinha de radiestesia, que a leva até um topo de uma colina. Um gato preto aparece da floresta e a observa, quando de repente um ciclista usando um capacete de caveira começa a dar voltas sobre ela e logo se apresenta como Wybe, neto da dona do Palácio Rosa. Ele fica surpreso que sua avó tenha permitido que uma família com uma filha criança se mudasse ali. Afinal, nem mesmo ele pode chegar perto do Palácio Rosa. Sua avó então o chama e cada um volta para sua casa. Mais tarde, a mãe da Coraline dá a ela uma boneca que é assustadoramente parecida com ela. Ela diz que foi deixada na varanda, e anexado à boneca está um bilhete do Wybe explicando que ele a encontrou no baú da sua avó e pensou que ela gostaria, o que já é muito bizarro. Enfim, ela implora mais uma vez por atenção e seu pai pede para ela anotar tudo na casa, assim ela deixaria eles em paz um pouco. E ela sem escolha acaba fazendo. Está explorando uma sala de estar quando sua boneca se move misteriosamente para trás de uma caixa, que escondia uma pequena porta encoberta por papel de parede. Isso desperta uma curiosidade insana em Coraline, que obriga sua mãe a ajudar a abri-la. Ela encontra uma chave velha com um desenho de um botão na ponta. A chave encaixa perfeitamente na fechadura, mas revela apenas uma parede de tijolos. Entretanto, naquela noite, Coraline tem um sonho. Um camundongo a leva até a porta e ela descobre uma passagem larga e colorida. Rasteja até chegar do outro lado para se encontrar na sala de estar novamente. No entanto, ela parece um tanto mais brilhante do que o normal. Ela cheira algo bom vindo da cozinha e vai até lá, onde encontra sua mãe cozinhando. Quando sua mãe se vira para cumprimentá-la, Coraline vê que ela tem botões pretos no lugar dos olhos. Ela se assusta, mas logo tem explicações sobre isso. Ela diz que ela é a sua outra mãe e que todos naquele mundo têm botões nos olhos. Ela pede para ela buscar o seu outro pai para o jantar. Ele parece animado e divertido, tocando piano com um par de mãos de fantoche saindo dele. Ele canta uma música para Coraline, trazendo um sorriso ao rosto dela. A comida do outro mundo é deliciosa também e servida com muito talento. Coraline mal consegue conter a sua empolgação ao descobrir que os seus outros pais são mais divertidos do que os verdadeiros. Ela fica rapidamente encantada com tudo aquilo, mesmo que algumas coisas pareçam um pouco macabras demais. Ela continua a sonhar com aquele lugar nos próximos dias, mas sempre que vai dormir, acorda novamente em seu quarto velho e sem graça, com seus pais que não te dão a mínima e seus vizinhos completamente birutas, como o Sr. Bobinski,
Um homem excêntrico, russo, alto, acrobático, de pele azul, que diz que está treinando ratos de circo no mínimo estranhos. A Sra. Spink e a Sra. Forcible são duas atrizes burlescas aposentadas que nitidamente não batem bem da cabeça. E até mesmo o Ibe, que poderia ser um ótimo amigo, mas ele não confia nas histórias da Coraline. Toda vez que ela volta ao outro mundo, ele parece cada vez mais atrativo. Chegando no seu limite de frustração com o mundo real, ela finalmente encontra a passagem da porta aberta, mesmo fora de seus sonhos. Ela volta toda feliz e logo encontra o gato, que vive rodeando também a casa no mundo real, mas lá ele não tem botões nos seus olhos e pode falar, explicando que ele vai até aquela outra dimensão há muito tempo, sempre para provocar a outra mãe. Ele conhece entradas para aquele mundo que até mesmo ela desconhece. Mais tarde naquele dia, ela presencia outro grande show da Spink e Forcible daquele mundo. Volta toda animada contando os acontecimentos para sua outra mãe, que preparou um presente muito especial. Um par de botões somente para ela. E é claro que ela se recusa e no momento ela percebe que tem algo de errado, dizendo que iria para a cama mais cedo. Ela tenta dormir, mas não dá certo, continua ainda naquele mundo. A partir daí, tudo começa a ficar muito mais bizarro do que o normal. A sua mãe parece meio que estar desaparecida e descansando. O seu outro pai começa a falar algumas coisas e ele relembra que ele não pode falar sem estar com a outra mãe perto. As mãos do piano até segura sua boca. Ela sai correndo e se encontra com um gato. Os dois juntos saem andando o mais longe possível, chegando a uma parte branca do mundo onde ele meio que se desfaz. E lá não há nada. Eles andam até chegar novamente à casa. E o gato explica que eles deram a volta naquele pequeno mundo. Entrando na casa, Coraline não vê outra forma a não ser confrontar a sua outra mãe, pedindo para ela poder ir embora. E ela não gosta nada disso, se enfurecendo pela primeira vez e tomando uma forma com o pescoço e membros alongados, jogando a Coraline dentro de um espelho, prendendo-a junto com os outros espíritos das 3 crianças que ela também capturou. Uma delas a chama de Bela Dama. Este é o menino da era vitoriana, que provavelmente já ouviu falar de tal criatura em contos infantis da época. Eles explicam como ela os atraiu, com tesouros, guloseimas e brincadeiras, mas mesmo assim eles queriam ainda mais. Por isso elas deixaram ela costurar os seus olhos. Ela disse que os amava, mas os trancaram ali e comeu as suas almas. Coraline toma coragem e decide que vai enfrentá-la e libertar todos. O Ibe daquele mundo a liberta nesse momento e ela consegue retornar ao mundo real. Mas quando chega lá, seus pais simplesmente desapareceram. Sem saber mais o que fazer, ela visita a Spink e a Forcible, e é delas que ela recebe uma pedra de bruxa, um artefato místico com o poder de proteção e também de revelar a verdade no meio de ilusões. E é com essa pedra que ela pode ter uma chance de vencer a Bela Dama. Ela volta ao outro mundo e propõe um jogo à sua outra mãe. Um jogo onde ela deve encontrar seus pais e os olhos das crianças fantasmas. Se ela não conseguir, ela ficaria ali para sempre e deixaria a Bela Dama costurar os seus olhos. Mas, se vencer, ela e todos que um dia ela aprisionou ali poderão ser livres. E é claro que ela aceita. Usando a pedra de bruxa, ela encontra todos os 3 olhos, destruindo todo o mundo que existia fora da casa, que provavelmente era feita com o pó de alma delas. Ela se encontra então novamente com a Bela Dama, que nem ao menos se esforça para mudar de forma, e faz todo um jogo sujo para persuadir a Coraline. Mas ela demonstra muita coragem e muita inteligência, bolando um plano que faz ela conseguir escapar dali junto com os olhos das crianças e seus pais, que estavam presos dentro de um globo de neve. Mas foi muito por pouco que ela não conseguiu. A Bela Dama tem a sua mão cortada e presa ao túnel entre os mundos.
E lá, os seus pais realmente voltaram, cheios de neve sobre as suas roupas. Mas mesmo assim, eles parecem não saber de nada. Eles ficaram dias desaparecidos, mas é como se nada tivesse acontecido. De qualquer maneira, ela fica feliz de estar de volta à sua casa e vai dormir com a consciência de que tinha feito a coisa certa. Os espíritos das crianças se manifestam em seu sonho, agradecendo-a, mas também avisando que ela ainda corria perigo. Ela decide então esconder para sempre a chave que era a única ligação com aquele mundo. A mão mecânica que sobreviveu consegue escapar da porta e começa a perseguir a Coraline. Sorrateiramente, ela esgueira e observa ela por um bom tempo até achar o momento exato em que ela pula em cima da Coraline e pega a chave em seu pescoço, que ainda está presa pelo cordão. Ela quase está conseguindo seu objetivo de pegar a sua chave de volta quando Wybie aparece para ajudá-la. Os dois juntos lutam contra a mão da bela dama e conseguem finalmente destruí-la, jogando uma pedra que faz a mão em pedaços, amarrando ela com um lenço junto com a chave e jogando tudo aquilo dentro daquele fundo poço, acabando assim com a história de todo o mal causado por aquele ser conhecido como Bela Dama. Bom, pelo menos é o que parece. No dia seguinte, todos já parecem estar diferentes. Todo aquele comportamento hostil e negligente de seus pais parece simplesmente ter desaparecido. Eles agora terminaram seu catálogo de jardinagem e estão plantando flores no jardim da casa, que também parece até estar mais colorida. O Bobinski continua meio insano, mas seus ratos disseram que a Coraline é uma heroína. A Spink e a Forcible também parecem se entender melhor. Até seu cachorro, que estava à beira da morte, está super saudável. E o Wybie aparece para aquela tarde com flores e limonadas, junto com a sua avó, com quem Coraline espera ter uma boa conversa para esclarecer muitas dúvidas. E assim acabamos a nossa história.